As fronteiras estão sob pressão, as chegadas ilegais estão aumentando e os governos estão tomando medidas mais drásticas do que nunca. Em 2024 e 2025, vários países intensificaram suas deportações, expulsando centenas de milhares de pessoas que entraram ou permaneceram ilegalmente. Mas quais nações estão liderando essa ofensiva? Por que eles fazem isso? Eles não toleram a presença dele? Para onde eles estão levando? Hoje mostraremos os 10 principais países que tomaram as medidas mais drásticas para retomar o controle de seus territórios. Além disso, na metade do vídeo, revelarei o país do mundo com mais imigrantes ilegais. Dito isso, vamos começar. 10º lugar. Índia. A Índia ressoa na imaginação com seus festivais coloridos, o Taj Mahal como um símbolo eterno de amor e a indústria cinematográfica de Bollywood, que fascinou o mundo inteiro com sua música e energia. Sua variedade cultural é quase imensurável. Línguas, crenças e tradições se unem em uma imensa sociedade de mais de 1 bilhão de pessoas. Também se destaca pelo seu notável crescimento econômico, impulsionado por setores como tecnologia e manufatura. No entanto, por trás dessa imagem vibrante e multicultural, há uma dura realidade relacionada à migração irregular, que muitas vezes é tornada invisível. Nos últimos anos, o governo indiano intensificou as operações nos pontos de fronteira para conter o fluxo de pessoas que chegam sem a documentação necessária, especialmente em regiões que fazem fronteira com Bangladesh e Nepal. Os controles foram reforçados em trens, ônibus e estradas rurais, que os migrantes tradicionalmente usavam para entrar no vasto território indiano na esperança de encontrar trabalho ou simplesmente uma vida mais pacífica. Segundo relatos de organizações locais, mais de 36 mil deportações de imigrantes ilegais foram registradas entre 2024 e 2025, um número que quase dobra em relação aos anos anteriores. Esse aumento nas deportações se deve em grande parte à pressão de grupos políticos que exigem que o emprego seja priorizado para a população local e também à necessidade de manter a estabilidade interna em áreas densamente povoadas. Algumas regiões fronteiriças sofrem com tensões sociais e conflitos de longa data, levando a Índia a intensificar a vigilância e punir a entrada ilegal. O custo humano é alto. Aqueles que entram ilegalmente muitas vezes são motivados por situações desesperadoras, como pobreza extrema ou violência em suas cidades natais. Muitos estão presos em um limbo legal enquanto tentam regularizar seu status em um país com burocracia complexa. À medida que mais pessoas são presas em batidas e verificações, as histórias de famílias divididas se multiplicam. Pais separados dos filhos, jovens sem documentos que vivem na Índia há anos sem conseguir se integrar oficialmente. Esse contraste é revelador. Enquanto a Índia se projeta internacionalmente como um país de oportunidades e um gigante tecnológico, para os imigrantes indocumentados a dura realidade é a iminência da deportação. O desejo de prosperar, tão intimamente ligado à imagem de um subcontinente repleto de recursos, enfrenta o sólido muro das políticas migratórias reforçadas. A Índia, com seu inegável misticismo e futuro econômico promissor, tornou-se um território cada vez mais restrito para aqueles que chegam sem aprovação formal das autoridades. 9º lugar. Austrália. Quando a Austrália é mencionada, a mente imediatamente viaja para as óperas de Sydney, a beleza da Grande Barreira de Corais ou a incrível diversidade de vida selvagem, incluindo cangurus e koalas. Destaca-se também pelo estilo de vida descontraído e pela alta qualidade de vida, fatores que, juntos, fazem deste país-continente um dos destinos mais desejados para viver, estudar e trabalhar. Entretanto, na última década, as políticas de imigração australianas se tornaram uma questão controversa, particularmente no que diz respeito ao tratamento daqueles que tentam entrar no país ilegalmente ou buscam asilo. Os esforços do governo para deter a imigração ilegal começaram há muito tempo, com a chamada política de detenção obrigatória para requerentes de asilo que chegavam às suas costas. Essa política foi reforçada pelo envio de imigrantes para centros de processamento em países terceiros, como Papua Nova Guiné ou Nauru, medidas altamente criticadas por organizações de direitos humanos. Longe de flexibilizar,
No período entre 2024 e 2025, a Austrália continua aplicando controles rígidos e mantendo programas que visam impedir a chegada de imigrantes ilegais pelo mar. Dados oficiais mostram um aumento nas deportações de pessoas que não atendem aos requisitos legais para residir na Austrália. Estima-se que em 2024 a 2025, o número de deportados ultrapassará 28 mil pessoas. Muitos deles chegaram na esperança de regularizar sua situação após exaustivos recursos ou aguardando reconhecimento como refugiados. Em muitos casos, a resposta foi enérgica: deportação imediata após a negação do status de proteção. Parte da razão pela qual a Austrália está adotando uma linha tão dura é seu desejo de proteger empregos e salários locais, bem como seu desejo de impedir um fluxo descontrolado de chegadas marítimas que, segundo o governo, colocam vidas em risco durante a viagem. Ainda assim, o contraste é impressionante. Uma nação que promove o turismo, o multiculturalismo e a inovação, mas cria barreiras severas para aqueles que não se enquadram em seu sistema de visto. Enquanto isso, dezenas de milhares de histórias são interrompidas, com pessoas forçadas a retornar a ambientes assolados por conflitos ou sem oportunidades, depois de acreditarem que a Austrália poderia ser o lugar onde finalmente poderiam começar uma nova vida. 8º lugar, Arábia Saudita. A Arábia Saudita evoca imagens de desertos infinitos, cidades que misturam tradição e modernidade, e o luxo que acompanha seu status como um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Na última década, o país vem promovendo megaprojetos futuristas para diversificar sua economia, buscando deixar de depender exclusivamente do petróleo. Ao mesmo tempo, o país continua recebendo um grande número de trabalhadores estrangeiros, muitos deles do sul da Ásia e da África, atraídos pela possibilidade de ganhar salários mais altos e enviar remessas para suas famílias. No entanto, por trás desse cenário de desenvolvimento promissor, existe uma das políticas de deportação mais rigorosas da região. De acordo com números compilados para 2024 e 2025, a Arábia Saudita ultrapassou 150 mil deportações de imigrantes irregulares. O principal motivo é a determinação das autoridades em reorganizar seu mercado de trabalho, favorecendo a contratação de mão de obra local e penalizando empresas que empregam estrangeiros sem documentos. Soma-se a isso o interesse do governo em manter o controle social e cultural em um país conservador, onde a presença de imigrantes ilegais é considerada um potencial fator de desestabilização. A experiência dos deportados é muitas vezes angustiante. Trabalhadores que residiam no reino há anos em empregos informais ou com patrocínios que haviam inspirado. Muitos se endividam para chegar lá e, ao serem expulsos, retornam aos seus países de origem com poucos pertences e poucas perspectivas econômicas. A situação das mulheres migrantes pode ser ainda mais precária, dada a rigidez das normas sociais sauditas. Assim, a imagem de um Estado capaz de construir arranha-céus e mega-estruturas contrasta com a realidade de operações rigorosas que não hesitam em deter e deportar quem não tem residência legal. A Arábia Saudita é um exemplo claro de como o desenvolvimento tecnológico e econômico nem sempre anda de mãos dadas com políticas de imigração mais flexíveis ou compassivas. 7º lugar, Reino Unido. O Reino Unido historicamente atrai pessoas do mundo inteiro. Londres, com seu icônico Big Ben, diversidade cultural e status como um dos centros financeiros mais influentes, está entre as cidades mais cosmopolitas do planeta. Mas, após o Brexit, a relação do país com a imigração sofreu uma reviravolta drástica. A saída da União Europeia trouxe consigo a necessidade de redefinir as políticas de imigração e regular o status de milhões de cidadãos da UE que residiam ou queriam residir em solo britânico. Como parte dessa reestruturação, o Reino Unido adotou posturas mais duras em termos de deportação de imigrantes que estejam em situação irregular ou que não atendam aos novos requisitos legais para permanecer no país. Entre 2024 e 2025, o Departamento de Imigração do Reino Unido relatou mais de 45 mil deportações, abrangendo pessoas da Europa Oriental e aquelas vindas da África, Ásia e América Latina. Para muitos migrantes da UE, a mudança foi abrupta. Famílias que viviam em território britânico há anos
descobriram que precisavam de documentação adicional para regularizar seu status e, por não cumprirem os requisitos, enfrentavam ordens de expulsão. As autoridades defendem essa tendência, argumentando a necessidade de proteger a segurança nacional e os empregos locais, limitando a competição trabalhista que é frequentemente atribuída à população migrante. No entanto, grupos humanitários e especialistas em direito internacional questionam a escala dessas medidas, apontando casos de pessoas que já estavam estabelecidas na sociedade britânica e foram forçadas a sair. O custo emocional se reflete em famílias desfeitas e na incerteza daqueles que permanecem no país com vistos precários. O Reino Unido, conhecido por sua cultura, sistema educacional e oportunidades econômicas, está, portanto, em uma encruzilhada. Manter sua reputação como uma nação aberta a talentos estrangeiros ou priorizar o controle da imigração em detrimento daqueles que já se enraizaram na ilha. Sexto lugar, Espanha. A Espanha evoca um mosaico de sensações e tradições, o entusiasmo das festas populares, a arte inconfundível do flamenco, a riqueza arquitetônica que vai da Alhambra de Granada à Sagrada Família de Barcelona e o calor de suas costas mediterrâneas. Durante décadas, este país europeu foi um destino turístico privilegiado, mas também um ponto de chegada para milhares de imigrantes que cruzam o Estreito de Gibraltar ou pulam as cercas de Ceuta e Melilla, na esperança de construir um futuro diferente. O número de deportações em 2024 e 2025 ultrapassou 25 mil, um número que representa um aumento em relação aos anos anteriores. No entanto, é essencial reconhecer que a grande maioria das pessoas que entram ilegalmente na Espanha acabam, de uma forma ou de outra, permanecendo em território espanhol ou se mudando para outras partes da Europa. Grandes cidades como Madrid, Barcelona e Valência viram suas comunidades de imigrantes, regulares e irregulares, crescerem, gerando uma profunda diversidade cultural e uma série de desafios administrativos. A política espanhola está dividida entre pressões externas, particularmente da União Europeia, que exige maior controle das fronteiras do Sul, e pressões internas, com setores exigindo maior firmeza para impedir a chegada de pessoas sem documentos. Por outro lado, há organizações humanitárias que denunciam as condições dos centros de detenção para estrangeiros, a lentidão dos procedimentos de asilo e os chamados retornos quentes que ocorrem em regiões vizinhas. Para os migrantes que conseguem ficar, a vida nem sempre é fácil. Muitos trabalham na economia subterrânea, sem garantias de emprego ou acesso a serviços básicos. Esse cenário de contrastes reflete a essência da Espanha. Um país com uma história de convivência cultural e uma atração inegável para milhões de turistas, mas que também desempenha um papel fundamental como porta de entrada da África para a Europa. A tensão entre acolher e regulamentar a imigração ilegal fica evidente nas constantes notícias de deportações e na insegurança jurídica vivida por milhares de pessoas. Como em outros pontos críticos do Mediterrâneo, a responsabilidade de gerenciar os fluxos migratórios não é apenas uma questão local. A Espanha enfrenta um desafio que envolve todo o continente. Bom, já chegamos na metade do vídeo. Uma promessa é uma promessa. Qual país tem mais imigrantes ilegais? Os Estados Unidos são o país com o maior número de imigrantes no mundo, com mais de 46 milhões de estrangeiros, dos quais aproximadamente 11 milhões estão em situação ilegal. A imigração irregular é motivada por múltiplos fatores: violência, pobreza, crises econômicas e corrupção nos países de origem, principalmente na América Latina. Além disso, a promessa de melhores salários, oportunidades de emprego e acesso a serviços básicos continua atraindo milhares de pessoas a cada ano. As consequências são evidentes. O sistema de imigração do EUA está sobrecarregado. As cidades fronteiriças enfrentam desafios logísticos e de segurança, e o debate sobre deportação e controle de fronteira se tornou um ponto-chave na política nacional. Enquanto alguns setores exigem maior vigilância e deportações em massa, outros argumentam que a economia depende dessa força de trabalho. A crise migratória ainda não tem uma solução clara e os números continuam aumentando. Se você quiser saber mais sobre os Estados Unidos e o número de deportações que o país está realizando atualmente, fique até o final do vídeo. Dito isso, vamos em frente. Quinto lugar, Itália.
A Itália, berço do Império Romano e da arte renascentista, oferece ao mundo cidades cheias de história. Roma, Florença, Veneza, Nápoles. Sua culinária é celebrada nos 5 continentes, e sua reputação como um país caloroso e apaixonado atrai milhões de turistas ano após ano. No entanto, nos últimos tempos, ganhou destaque especial como um dos principais pontos de entrada na Europa para imigrantes que se aventuram em barcos frágeis vindos das costas do norte da África. Esta situação não é nova, mas os fluxos migratórios atingiram níveis de crise, forçando vários governos italianos a adotar posições mais inflexíveis. O resultado está refletido em números. Entre 2024 e 2025, foram realizadas mais de 50 mil deportações, incluindo casos de pessoas que não conseguiram asilo ou que permaneceram em território italiano sem a documentação correta. Os controles foram reforçados tanto em portos e aeroportos quanto em rotas internas, e a colaboração com países vizinhos busca conter a chegada de mais imigrantes ilegais. Os centros de recepção muitas vezes ficam sobrecarregados, criando uma situação complexa para as autoridades locais, que não conseguem administrar o alto número de novas chegadas. Organizações não governamentais, por sua vez, denunciam as deficiências do sistema de acolhimento e os riscos enfrentados por aqueles que ficam de fora dele. A Itália parece estar dividida entre 2 realidades opostas. Por um lado, a profunda herança cultural e humanística que define o país e, por outro lado, a promoção de medidas que muitos descrevem como repressivas contra pessoas que fogem da guerra ou da pobreza. A travessia marítima continua sendo um drama humano que enche as manchetes todo o verão. Centenas de pessoas são resgatadas no mar, outras infelizmente desaparecem ou morrem na tentativa. Enquanto isso, as tensões sociais estão aumentando à medida que os migrantes, a maioria dos quais não tem status legal, ficam presos em cidades ou campos improvisados. A Itália, apesar de seu legado de hospitalidade e seu enorme apelo turístico, surge como um cenário onde a realidade migratória é cada vez mais complexa e parece marcada pela necessidade de repatriações em massa, fruto de uma incapacidade estrutural de absorver aqueles que chegam em busca de um destino seguro. 4º lugar, França. A França, frequentemente identificada com a Torre Eiffel, sua gastronomia requintada, a magia de seus museus e a sofisticação de sua capital, sempre foi um símbolo de romantismo e arte. Porém, em meio a esse cenário que encanta milhões de turistas, existe uma rede migratória que vem ganhando relevância nos últimos anos. Ao longo de sua história, o país passou por ondas significativas de migração, especialmente de suas antigas colônias na África e na Ásia. Essa herança multicultural pode ser sentida nas ruas de Paris, Marsella e Lyon, onde coexistem diferentes tradições, línguas e modos de vida. Mas o governo francês há muito tempo vem reforçando os controles e procedimentos para expulsar aqueles que permanecem em situação irregular. Números publicados indicam que mais de 60 mil pessoas foram deportadas do território francês entre 2024 e 2025, muitas delas depois que seus pedidos de asilo foram rejeitados. As autoridades argumentam que o objetivo é fazer cumprir a lei e manter o equilíbrio social, em um contexto marcado pela ameaça do terrorismo e pela ascensão de movimentos políticos que exigem restrições mais rígidas à imigração. Organizações de direitos humanos e grupos de imigrantes denunciaram publicamente as condições em que algumas detenções são realizadas, apontando que, às vezes, há uso excessivo de força ou descumprimento de garantias básicas. Os centros de detenção geralmente estão superlotados, dificultando a obtenção de cuidados de saúde e o acesso a aconselhamento jurídico. Esse endurecimento das políticas coincide com os protestos dos cidadãos nas periferias das grandes cidades, onde se concentram bairros com altas taxas de população imigrante. O choque é evidente. De um lado, um país que se orgulha do seu lema Liberté, Égalité, Fraternité e de ter sido o berço do iluminismo. Por outro lado, a imposição de regulamentações rígidas que separam famílias e devolvem milhares de pessoas a contextos de pobreza ou instabilidade. Essas tensões fazem parte de um debate nacional e internacional que se arrasta há anos, sem encontrar soluções definitivas. A França, com sua riqueza cultural e poderosa presença global, está agora fortalecendo seus mecanismos de deportação,
refletindo a tensão interna entre o legado de abertura e as preocupações com segurança e coesão social. Terceiro lugar, Alemanha. A Alemanha se posicionou como um dos motores econômicos da Europa. Reconhecido por sua engenharia de ponta, indústria automotiva e forte sistema educacional, o país atraiu milhões de imigrantes, especialmente desde 2015, quando abriu suas portas para receber um grande número de refugiados. No entanto, isso representou um enorme desafio ao tecido social e às instituições alemãs. Desde então, o país tem trabalhado em vários planos para integrar os recém-chegados, mas também vem estabelecendo limites cada vez mais claros para a permanência daqueles que não atendem às condições de asilo. Entre 2024 e 2025, espera-se que mais de 70 mil migrantes sejam deportados da Alemanha. Muitos deles vieram do Oriente Médio, da África e, em menor grau, dos países dos Balcãs. Mesmo com os processos de avaliação de asilo, muitos casos permanecem parados em procedimentos judiciais ou administrativos, gerando incerteza prolongada para os solicitantes. Uma vez emitida a ordem de expulsão, as autoridades a cumprem com determinação, a fim de manter um controle que consideram essencial para a estabilidade interna. O governo alemão defende a legalidade dessas ações, explicando que a recepção massiva de anos anteriores não pode continuar indefinidamente. A ideia é priorizar aqueles que estão realmente fugindo de conflitos armados ou perseguição política e, ao mesmo tempo, proteger o sistema social alemão de um possível colapso. Mas o debate público é sobre como equilibrar esses objetivos com o respeito aos direitos humanos e a empatia pelas pessoas que escaparam de duras realidades. Enquanto isso, cidades como Berlim, Hamburgo e Munique continuam sendo mosaicos culturais, onde milhares de imigrantes conseguiram se integrar, aprender o idioma e contribuir para a economia. O contraste fica evidente quando as notícias relatam batidas em abrigos ou a prisão de famílias que, depois de anos na Alemanha, recebem notificação de deportação. O país, conhecido por sua eficiência e poderosa rede de segurança social, está preso no paradoxo de manter uma imagem de abertura enquanto, ao mesmo tempo, realiza deportações em massa, que excedem dezenas de milhares a cada ano. Segundo lugar, México. O México é famoso por seu folclore vibrante, culinária mundialmente famosa e destinos como Cancún, Riviera Maya e a cosmopolita Cidade do México. No entanto, no campo da migração, ocupa uma posição única. Não é apenas um país de origem e destino para muitos, mas também um território de trânsito para um número crescente de pessoas que sonham em chegar aos Estados Unidos. Essa dupla condição fez do México um ator fundamental na dinâmica migratória do continente americano. À medida que a pressão do norte aumenta, o governo mexicano vem fortalecendo suas medidas de controle de imigração. Segundo dados oficiais, entre 2024 e 2025, mais de 100 mil pessoas foram deportadas, a maioria centro-americanos da Guatemala, Honduras e El Salvador, embora também estejam incluídos imigrantes de outras latitudes que chegam pela fronteira sul. Os postos de controle em rodovias e ferrovias se tornaram mais frequentes, assim como as inspeções de abrigos, criando uma atmosfera de medo e desconfiança entre as populações migrantes. Para muitos, a viagem pelo México é marcada pelos perigos de extorsão, sequestro e violência de grupos criminosos, o que acrescenta um alto fator de risco. A lógica do governo é que, ao coibir a imigração ilegal em seu território, ele reduzirá as tensões diplomáticas com os Estados Unidos e regulará a passagem de pessoas que, de outra forma, obstruiriam as rotas para o norte. Os críticos, no entanto, dizem que a cooperação migratória com o país vizinho leva a uma política cada vez mais rigorosa que não oferece nenhuma alternativa real para aqueles que fogem da pobreza extrema ou da insegurança crônica em seus locais de origem. O contraste é que o México, com seu caráter hospitaleiro, sua música e festivais tradicionais e sua longa história como país anfitrião, agora é forçado a endurecer suas regras de deportação. As autoridades de imigração se encontram no meio de um impasse diplomático e uma realidade dramática, em que a deportação se tornou um procedimento cada vez mais comum. Famílias separadas, centenas de pessoas presas em batidas policiais e um número crescente de retornos pintam um quadro que contrasta com a imagem de cordialidade que define a cultura mexicana.
Primeiro lugar, Estados Unidos. Durante décadas, os Estados Unidos têm sido o destino dos sonhos de milhões de imigrantes que anseiam por melhores oportunidades de emprego, acesso à educação de qualidade e, em geral, a promessa de alcançar o famoso sonho americano. A Estátua da Liberdade no Porto de Nova York simboliza a esperança de um novo começo. No entanto, o país também mantém políticas de imigração rígidas e sistemas avançados de controle de fronteira, que às vezes operam com mão de ferro. No período mais recente, essa tendência piorou. Sob a atual administração, as medidas contra a imigração ilegal atingiram um nível crítico. O Serviço de Imigração e Alfândega, ICE, relata que 271.484 pessoas foram deportadas em 2024, o maior número da última década. A expectativa é que o número continue alto até 2025, refletindo a vontade política de coibir a imigração ilegal e atender às demandas de determinados setores da população que consideram essencial reforçar a segurança na fronteira com o México. As consequências humanas são enormes. As batidas e os controles de imigração afetam não apenas aqueles que acabaram de chegar, mas também famílias que estão estabelecidas nos Estados Unidos há anos, com filhos que cresceram no país e que de repente veem um ou mais de seus membros serem detidos e enviados de volta ao seu local de origem. Diversas organizações denunciaram que, em muitos casos, as deportações não levam em consideração circunstâncias excepcionais, como a proteção internacional a qual aqueles que fogem da violência ou da perseguição podem ter direito. Apesar do endurecimento das políticas, os Estados Unidos continuam sendo um poderoso imã para a migração global. A promessa de salários mais altos, o dinamismo de cidades como Nova York, Los Angeles ou Miami e o poder inovador de regiões como o Vale do Silício continuam atraindo milhares de pessoas dispostas a correr o risco da ilegalidade. Mas a realidade é que, hoje, o país lidera a lista dos lugares com mais deportações no mundo, uma contradição entre sua imagem de terra de oportunidades e as duras políticas que dificultam a permanência daqueles que buscam esse futuro tão esperado. Viajando por esses 10 países, observamos a tensão que surge quando o desejo de melhorar de vida esbarra nos limites impostos por leis e fronteiras. Cada nação, com sua história e singularidade cultural, enfrenta o desafio de proteger seus interesses internos e, ao mesmo tempo, lidar com o fluxo incessante de pessoas que chegam por desespero ou esperança. Os números de deportação em cada caso refletem políticas que não são explicadas apenas em termos legais, mas também em termos econômicos, sociais e humanos. Se você achou revelador aprender sobre o outro lado dessas sociedades, convido você a curtir e se inscrever para continuar explorando mais realidades que marcam nosso mundo.